boa tarde, sejam muito bem-vindos ao BMC Stock desta quarta-feira, de 6 de fevereiro. Eu, Isabela Takaki e Hanna Beltrão, que está de volta aqui comigo. Estaremos juntas nas próximas horas com as principais informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques de hoje. BNDES coloca 2 bilhões de reais em ações da JBS à venda. CSN desiste do IPO da CSN Cimentos por condições adversas de mercado interno e internacional. Presidente Jair Bolsonaro se reúne com o presidente russo Vladimir Putin para tratar de assuntos de defesa, petróleo, gás e agricultura. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. E a gente começa o estoque, claro, com o meu boa tarde para a Hanna Beltrão, que está de volta aqui depois de se recuperar. Boa tarde, Hanna. Oi, Isa. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Fiquei um dia fora aqui do estoque, já fiquei com saudade do pessoal do chat também. E da minha dupla, né, Isabela Takaki, né, a gente trazendo os principais assuntos do mercado. E nessa quarta-feira não será diferente, a gente vai abordar os principais assuntos que estão movimentando o Brasil e o mundo. E é claro, a gente vai repercutir esses assuntos com o Henrique Lara, analista da Rich Capital. E também teremos os gráficos do dia separados pelo Alex André, que sempre traz um olhar diferenciado sobre tudo que está acontecendo aqui no Brasil e lá fora, né, Isa? Isso mesmo. E a gente começa então com os números do mercado financeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelogica. Nós temos então 0,45% de alta em Bovespa, operando a 115.345 pontos. Será que chega nos 116 mil? Tem muitas apostas por aí. Então o índice operando em alta, descolado aí das bolsas exteriores e puxado por alguns resultados que vieram bem positivos. Temos também alta de Açaí com 6,08% de alta, CRFBF também subindo, PT3 subindo 3,55%, CVC também subindo 3,36%. E nas quedas aqui temos liderando essas quedas VEG, que veio um resultado aí positivo, um lucro de mais de 17% em relação ao ano anterior, porém cai aqui quase 4%, já passou dos 4%, 4,81% de queda. JBS cai também com 4,34% de queda após a oferta de ações que aconteceu agora há pouco pela manhã, localiza com 2,38% de queda. Essas são algumas das ações em queda. E agora a gente vai ver como estão os números internacionais, né, Hanna? Com certeza, a gente já segue atualizando como é que fecharam as bolsas na Ásia e a gente olha também como é que está a situação na Europa e nos Estados Unidos. A gente já vê então aqui que Hansen fechou numa alta de 1,49%, Xangai 0,57% de ganhos e Nikkei também teve uma alta de 2,22%. Aí a gente vem aqui para a Europa para olhar aqui, DAX lá na Alemanha nesse momento opera em queda de 0,25%, FTSE no Reino Unido queda também 0,21% e CAC na França 0,35%. O índice Eurostoxx também está operando em queda nesse momento, recuando 0,26%. Já em relação, né, a gente consegue olhar então como é que estão as bolsas lá nos Estados Unidos agora em tempo real para vocês. Dow Jones agora também está operando em queda de 0,64%, S&P 500 recua 0,68% e Nasdaq cai um pouco mais, 1,12%. Nesse momento. Vamos ver então como é que está o dólar. A moeda norte-americana agora recua 0,03%, está aí então sendo comercializada na casa dos R$ 5,15. E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque o presidente Jair Bolsonaro está na Rússia e tem uma agenda cheia em Moscou. O evento principal aconteceu mais cedo em um almoço no Kremlin, né, com o presidente russo Vladimir Putin. Agora, né, ele se reúne com empresários russos e a nossa correspondente Giovanna Locatelli está acompanhando de perto esse assunto. E, Giovanna, muito boa tarde para você. O que o presidente Bolsonaro tratou no almoço e como é que deve ser também o encontro com os empresários? Boa tarde a todos que nos acompanham. Em meio à crise com uma possível invasão da Rússia à Ucrânia, o presidente brasileiro abriu a sua fala nesta manhã se dizendo feliz e honrado com o convite.
e declarou que, abre aspas, somos solidários à Rússia, fecha aspas, sem citar o país vizinho e sem dar qualquer contexto a essa afirmação. O presidente russo lembrou que o comércio bilateral entre os dois países registrou uma alta de 87% no último ano. Putin se disse feliz com o encontro e destacou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na região da América Latina. Bolsonaro respondeu que o Brasil tem muito o que colaborar com a Rússia em diversas áreas, principalmente na área de defesa, petróleo e gás também e a área de agricultura. As reuniões seguem durante esses próximos dias, e já no fim do expediente, o presidente vai discutir a crise de fertilizantes com os empresários e representantes russos. O encontro empresarial Brasil-Rússia vai acontecer no Hotel Metropol e é liderado pela parte brasileira por Marcos Molina e do lado russo por Andrei Yuriev. Com vocês. Giovana, o Itamaraty pediu para que o presidente Bolsonaro não falasse sobre o clima tenso entre Rússia e Ucrânia, mas a tensão ainda na região permanece, Hoje a Rússia anunciou o fim das manobras militares e a saída de parte de suas tropas na península ucraniana anexada da Crimeia. Como é que está a situação na região, Giovana? Olha, posicionada há várias semanas nas proximidades da fronteira com a Ucrânia, algumas tropas russas começaram a retornar aos quartéis. Segundo o porta-voz do governo russo, Igor Konashenkov, as unidades dos distritos militares Sul e Oeste já concluíram suas tarefas, começaram a carregar equipamentos para o transporte ferroviário e rodoviário e começarão mesmo o retorno a seus quartéis ainda hoje. O anúncio é o primeiro sinal de que Moscou está recuando na crise com os países ocidentais, que persiste desde o final de 2021. A Rússia enviou desde dezembro mais de 100 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia, o que gerou temor de uma invasão iminente no país. A Rússia sempre negou essa hipótese, mas exige certas garantias para sua segurança, começando pela promessa de que a Ucrânia não será aceita nunca como Estado membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, algo que os países ocidentais se negam a conceder. Os países ocidentais ameaçam Moscou com sanções sem precedentes em caso de ataque ao território ucraniano. Estados Unidos e outros países também enviaram reforços militares para o leste europeu. Atualmente, a Rússia executa manobras militares em Belarus, que devem prosseguir até o dia 20 de fevereiro. Lembrando que a OTAN ainda não reconheceu a retirada das tropas russas da fronteira com a Ucrânia. Com vocês. Tá certo, obrigada pelas informações, Giovana Locatelli, que volta mais tarde aí com atualizações sobre essa viagem do presidente Jair Bolsonaro. Bom, e só para atualizar aqui, vamos fazer um resumo do que aconteceu até agora das falas do presidente Jair Bolsonaro, que se encontrou mais cedo com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou nesta quarta-feira, Ele afirmou que existem várias áreas em que o Brasil e a Rússia podem cooperar. Bolsonaro disse ainda que o encontro favoreceu tentativas para ampliação de parcerias nas áreas de tecnologia, energia, defesa e agronegócio, onde os russos são importantes fornecedores de fertilizantes para os produtores brasileiros. No campo de energia, Bolsonaro afirmou que existem amplas as possibilidades para o acréscimo de negócios na exploração de gás, petróleo e derivados também, como a exploração de águas profundas e hidrogênio e negociações também em torno aí de pequenos reatores nucleares modulares. Então vamos continuar acompanhando aí as atualizações do presidente Bolsonaro na Rússia, o que ele pode trazer aqui de acordo econômico para o nosso país. Inclusive, a gente estava falando também da crise da Rússia e Ucrânia, que acaba afetando aí nos preços dos petróleos, e a Hanna tem mais informações então sobre petróleo, como que anda aí nesse momento a cotação. Pois é, Isa, falando agora na commodity, os contratos futuros de petróleo voltaram a subir hoje, com os investidores reagindo à declaração da OTAN de que não viu ainda sinais da retirada das tropas russas da fronteira com a Ucrânia em cenário de oferta apertada e também em relação à recuperação da demanda. O Departamento de Energia dos Estados Unidos reportou agora há pouco uma alta de 1,121 milhão nos estoques de petróleo na semana encerrada no dia 11 de fevereiro. Na semana anterior, houve então uma queda de 4,756 milhões. A gente aproveita então para dar uma olhada como é que está a cotação do petróleo nesse momento, o Brent, o WTI também. E a gente aproveita até para olhar como é que estão o setor aqui no Brasil. A gente começa olhando então a cotação do petróleo. O petróleo Brent agora tem uma alta de 2,44%. Está sendo comercializado aí na casa dos $95 o barril.
enquanto o petróleo WTI sobe também 2,56% agora, vendido na casa dos 94 dólares o barril. Já em relação aqui, no Brasil, separei aqui o setor de petróleo para a gente olhar as empresas. Todas estão subindo, Tudo aqui na nossa ala verdinha do mapa. A gente vê então Petri 3 subindo 3,27%, Petri 4 também tem alta de 2,43%, Vibra Energia sobe um pouco mais, alta agora de 2,84%, Enalta sobe 2,07%, 3R Petroleum também 2,92% de alta e PetroRio também segue o bloco subindo 0,12%, Isa. Obrigada, Hanna. Bom, a gente vai falar agora da JBS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, estaria colocando aí mais de 50 milhões de ações da JBS à venda aí, segundo o site Brasil Journal. O leilão deve levantar cerca de 2 bilhões de reais. A venda acontece em um block trade liderado pelo BTG Pactual e o BTG deu então garantia de colocação dos papéis com um desconto de 3% sobre um fechamento de ontem aí, que dá R$ 37,52, é o segundo bloco do BNDES no papel. Então, a Hanna vai mostrar para a gente como está o papel neste momento, Vamos olhar então, Isa, JBS, já até separo aqui o setor das empresas frigoríficas. JBS, nesse momento, está recuando 4,29%, 4,39% agora, com o papel sendo comercializado a R$ 37,00 nesse momento. Mas quando a gente abre o setor, Isa, não é só o JBS não que está caindo. O setor inteiro está figurando aqui entre as maiores quedas. JBS, como eu falei agora há pouco, queda acima dos 4%. Na sequência, a gente vê Marfrig recuando também, agora 1,44%, Minerva 1,40% de queda e BRF também recua 0,68%. Portanto, esse é o cenário agora do setor das empresas frigoríficas. E a gente segue, agora mudando um pouquinho de assunto, falando da CSN, que desistiu do IPO da sua controlada CSN Cimentos, alegando a volatilidade, condições adversas do mercado interno e internacional também. Os detalhes a gente vê agora na reportagem. Com as operações de siderurgia CSNA3 e de mineração Semin3 já consolidadas na Bolsa de Valores brasileira, a CSN trabalhava na listagem de sua unidade de cimento. A companhia planejava levantar entre 2,5 bilhões e 3 bilhões de reais com a oferta, visando dar continuidade em seu plano de expansão da unidade. Em julho de 2021, a CSN Cimentos já havia suspendido a sua oferta inicial, também devido às condições desfavoráveis do mercado no momento. Na época, os investidores pediam descontos nos preços das ações, enquanto a CSN tinha planos de arrecadação já definidos. Mais tarde, em setembro, após comprar a Lafarge Holcim por pouco mais de $1 bilhão e se posicionar entre as 3 maiores produtoras de cimento do país, a companhia voltou a planejar a retomada de seu pedido de abertura de capital. Pois é, a gente aproveita então para dar uma olhada nos papéis da CSN e também já olhando o setor como um todo, para a gente ver como é que está operando nesse momento também. CSN agora tem alta de agora virou 0,98% de alta, com o papel aí sendo vendido a R$ 26,67. Aí a gente vem aqui dar uma olhada no setor, como um todo, a gente vê então que tem CSN subindo, tem também Vale aqui 0,84% de alta, a Aura Minerals também sobe 0,41%, Semin 0,30% de alta, Bradespar 0,23% de ganhos e Usiminas também está aqui no bloco das altas, na nossa ala verdinha do mapa, no nosso Profit, está aí subindo 0,19%. Já em relação às quedas, a gente tem então Ferbasa caindo 0,28% e Gerdau com os 2 tickers aqui, GGBR4 recua 0,25% e Goal4 também está aí recuando, fechando o bloco das quedas nesse momento, Isa. Então, só para atualizar aqui, a gente deu uma informação agora da JBS, que faria aí a venda das ações. Então, as ações da JBS estão recuando, como a Hanna viu agora há pouco, após ter vendido mais de 50 milhões de ações da companhia em Black Trade, realizado no início do pregão nessa quarta-feira. Em dezembro, o bloco já havia negociado 70 milhões e agora, então, fez essa venda e, inclusive, a JBS cai aí mais de
3% após esse trade promovido pelo BNDES. Bom, agora a gente fala da Intelbras, que anunciou hoje a compra da empresa de energia solar Renovige pelo valor de 334 milhões de reais. A Renovige é uma fabricante de geradores fotovoltaicos com atuação consolidada no mercado nacional e líder no mercado, reconhecida pela excelência na qualidade de seus produtos e proximidade com suas parcerias credenciadas. Em comunicado, a Intelbras informou que a aquisição vai trazer aos diversos canais de vendas e parceiros da companhia uma grande oportunidade de realização de negócios, ampliando a disponibilidade de produtos ao mercado local e fazendo com que toda a cadeia seja beneficiada. Além disso, a rede de parceiros e instaladores vai ser ampliada de forma acelerada, reforçando então a cadeia de comercialização de produtos da linha solar. Com a compra, as companhias vão manter suas operações comerciais independentes e as sinergias serão captadas nos processos internos de gestão de aquisição, logística e finanças. A transação agora está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Vamos olhar então como é que estão os papéis da Intelbras agora, Isa. Separei aqui para a gente olhar bem bonitinho, já até separo aqui o setor também para a gente olhar, setor de tecnologia. A Intelbras então agora sobe 1,02%. Com o papel aí na casa dos R$ 31,75. E a gente vê, olha que interessante o papel de Intelbras, estava caindo bastante aqui, deixa eu colocar aqui, lá pelo dia 6, 7 de janeiro, chegou numa mínima aqui, papel sendo comercializado a R$ 22,42 e veio subindo bastante, né? E veio se mantendo, teve algumas quedas, fechou alguns pregões aqui em queda, como a gente consegue olhar aqui esses candles no vermelho, mas está subindo então, nesse momento, Intelbras alto acima de 1%. Quando a gente olha aqui o setor como um todo, está dividido, né? Intelbras está aqui na nossa ala verdinha do mapa e juntamente com a Intelbras a gente tem TOTVS subindo 1,29%, positivo, alta de 2,38% agora. Mosaico também está por aqui, alta de 0,71%, né? A gente vai monitorando e a gente atualiza também como é que estão as quedas aí no setor. Local Web agora recua 2,15%, Get Ninjas também 1,28% de queda, Enjoei 0,97% de recuo também, assim como Melius, né, que também cai 0,35%. Esse é o panorama então do setor de tecnologia agora, né, para a gente conseguir monitorar e ver como é que está se comportando no pregão de hoje, Isa. 12h55, só para dar um recadinho pessoal do nosso chat, que pode fazer perguntas, que eu já vou chamar o nosso entrevistado de hoje. E o pessoal que está nos acompanhando no Profit da Anelógica também pode tirar sua dúvida através do chat do YouTube do canal da BMC News, que a gente vai repassar aqui para o entrevistado de hoje, que eu chamo já neste momento, que é o Henrique Lara, analista da Rich Capital, quem recebo hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Henrique, eu queria começar falando da fusão de Hapvida e Intermédica. Como que você enxerga as sinergias do movimento e a estruturação do maior plano de saúde do Hemisfério Sul com 15 milhões de clientes? De que forma essa fusão pode afetar o investidor dos ativos? Então, a gente enxerga que essa fusão talvez seja uma das mais interessantes dos últimos anos no mercado brasileiro pela alta complementariedade dela, né? Então, essas eram companhias que tinham um modelo de negócio semelhante, mas atuavam em regiões diferentes do país, né? A Hapvida mais no norte e nordeste e a Intermédica mais no sudeste. Então, isso vai permitir que as empresas se fundam, e o Cádio já provou isso, e tenham muitas sinergias para conseguir capturar, como, por exemplo, um plano de saúde com cobertura nacional, que é algo que poucos players conseguem ofertar hoje no Brasil, e eles vão poder fazer nesse nicho de mercado que eles atuam, que é um ticket muito menor, né? Para atender uma parcela muito mais relevante da população brasileira que possa pagar por um plano de saúde um pouco mais em conta.
Além disso também, né, os cortes de equipe, que existe redundância, a possibilidade de uma aprender com a outra as melhores práticas, também benefícios fiscais, tributários que vão poder acontecer com a fusão. Tudo isso faz com que a gente fique bastante animado, assim, como a gente entende que os investidores podem esperar que nos próximos anos aí essas companhias continuem a ganhar ainda mais participação de mercado, né, em relação a outros players que estão aí, e também fazer o crescimento do setor como um todo aumentar, né, aumentar o bolo e não só dividir de uma forma diferente entre eles. Uhum. E em relação à precificação dos ativos e as oportunidades, é um bom momento para investir nessa nova empresa que está se formando agora, né, a partir dessa fusão? E como é que esse movimento afeta outras empresas do setor, como por exemplo a empresa Redditor? Bom, parece um bom momento para o setor, sim, até porque o setor ele sofreu bastante nos últimos meses, desde julho aí vem caindo bastante, essas ações chegaram a cair 40%, e isso aconteceu por alguns motivos, né, tanto pela variável da Omicron, que trouxe alguns aumentos de custos que a gente esperava que já tinham passado em relação a esses entretempos da pandemia, e também pela subida na taxa de juros, que afeta muito essas companhias que têm muito crescimento e múltiplos altos. Então, nesse momento, a gente entende que o pior cenário já está precificado, né? E daqui para frente a gente pode esperar tanto os custos diminuindo, quanto os juros dando uma trégua para a gente nessas companhias, né? Então, possivelmente é assim um bom momento, elas já estão em níveis de valuation bem mais atrativos para o investidor, que estiver olhando aí num prazo de 2, 3 anos, a probabilidade dele ganhar dinheiro com essas companhias é melhor. Em relação à Redditor, assim, eu entendo que o overlap entre essas duas companhias, a fusão da Hapvida e Intermédica com a Redditor é pequeno. Uma delas atua em um segmento de mercado de tickets muito menores, de R$200, por exemplo, e com um modelo de negócio verticalizado, né? Então, você não tem uma rede aberta, você não pode ir em qualquer hospital, em qualquer médico, em qualquer laboratório, você só pode ir nos da rede fechada da companhia. Enquanto a Redditor ela é uma prestadora de serviço que atende especialmente as seguradoras, né? A Sul América, o Bradesco, como um provedor de serviços de mais qualidade, teoricamente, né? De mais alto nível, com mais tecnologia, e que, por sua vez, vai custar muito mais caro. Então, o público-alvo dessas companhias é muito diferente. Então, a não ser que no futuro alguma delas, possivelmente a Redditor, passe a querer atuar em faixas de preço mais baixo, por enquanto elas ainda podem ambas caminharem aí com o seu plano de negócios de forma muito saudável e sem uma competição muito acirrada entre ambas. Da pandemia, né? De que forma o avanço da vacinação e o enfraquecimento da pandemia afeta as empresas do setor de saúde? Quais as expectativas para os resultados do setor? No curto prazo ainda deve trazer alguns custos que são temporários, né, para essas companhias. Então, se a gente pensar nos hospitais, por exemplo, você precisa de equipes, você precisa de isolamento de áreas e isolamentos de leitos especificamente para o Covid, né? Então, isso diminui o potencial máximo de receita dessas companhias, dado que os tratamentos de Covid têm sido um ticket menor, e você também aumenta o custo, por outro lado, você precisa dessa infraestrutura voltada para isso, né? Então, isso por um lado para os hospitais e para as verticalizadas a mesma coisa, né? No sentido de que você não vai aumentar a sua receita, você não tem clientes novos por conta disso, mas você também tem os custos de tratá-los, né? E nesse momento as pessoas não estão mais deixando de fazer os procedimentos eletivos, né? Que são os exames de rotina, cuidados básicos que não tem a ver com Covid. Então,
um custo tá só sendo somado a outro nesse momento, né? Mas o lado bom disso é que, aparentemente, essa variante da Omicron foi uma variante endêmica, né? Que acabou contaminando uma parcela muito grande da população, mas tendo resultados mais brandos, né? Na saúde delas. Então, possivelmente, a gente vai estar dando adeus ao Covid nesse momento e o resultado dessas companhias deve melhorar daqui para frente. Maravilha. E uma ação com muita polêmica, né, envolvida e volatilidade é Alibaba. O bilionário fundador chegou a ser indiretamente acusado de corrupção, né? Mudando agora de setor, falando um pouquinho agora de tecnologia, né? O empresário chegou a ser acusado de corrupção pela mídia estatal chinesa. E outra movimentação foi o registro de 1 bilhão de ações depositárias americanas, né, as ADSs, na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, o que abre caminho, né, para investidores venderem as ações da empresa que não foram negociadas no mercado americano antes. Além também de uma possível saída do SoftBank, grupo de investimentos em tecnologia japonês, né, que deixaria o ativo mesmo com as ações sendo negociadas nos níveis mais baixos desde 2017, com 50% de perda do valor apenas no ano passado. Como é que você avalia o cenário para a Alibaba nos próximos meses? Então, a Alibaba é uma das empresas, assim, levando em conta o poder de mercado dela na China e no mundo, até em e-commerce, também em serviços financeiros, em mídia, e uma série de outros pontos também, como cloud e software. Ela é uma das companhias mais descontadas hoje, justamente por conta de alguns desses motivos que você estava comentando, né? Então, a gente vê que hoje na China você tem um cenário muito complicado para esses grandes vencedores, especialmente no setor de tecnologia, que acabam disputando um pouco a cena com o governo em relação ao poder que eles influenciam na sociedade, né? Então, a gente tem visto que os donos dessas companhias, os controladores, estão tendo que se ausentarem dessa posição de tanta influência e deixar essas companhias serem tocadas mais por outros gestores que tenham menos poder político, né? Então, isso foi o pano de fundo para que essas empresas sofressem muito, né? E aí, recentemente, a gente teve também essa questão das listagens, né, no mercado americano, que possivelmente representaria a intenção do SoftBank, um dos grandes acionistas da companhia, em vender uma parcela da posição que ele carrega há anos, né? Então, isso poderia ser uma pressão vendedora para contribuir ainda mais para a queda das ações, mas na reunião do SoftBank com os investidores, o líder da companhia já disse que não é o caso, que eles não estão vendendo, que não foi eles. Então, de qualquer forma, continua a curiosidade do mercado para saber quem seria, então, o que significa isso. Mas, de qualquer forma, assim, o que prevalece aqui é o fundamento, né? Então, essa é uma das companhias que vai continuar crescendo, continuar aumentando a penetração no e-commerce chinês, que é uma das economias que mais cresce no mundo, e também o e-commerce global, né? Tanto vendendo produtos chineses para outros países, quanto vice-versa. Então, nesse momento, pelo preço que ela negocia, parece uma grande oportunidade que está sendo dada por conta desses ruídos políticos e de mercado. E ações do Alibaba nesta faixa de preço é uma oportunidade clara ou o fator China e a concorrência com outros players como Shopee e Shein pode aí enfraquecer o ativo? Quais as perspectivas? A concorrência com o Shopee e Shein talvez seja mais no e-commerce globalizado, né, fora da China, no Sudeste Asiático, no Brasil. E quanto a isso, sim, mas esse é a menor parte do negócio do Alibaba. O mais importante em representatividade da receita é dentro da China mesmo, que, por outro lado, também tem outros competidores, né? Você tem um Pinduoduo, um Coupang, que sim, estão tomando share. O próprio WeChat Mini da Tencent, que é um grande adversário político, também tem conseguido tomar mercado.
e é normal que isso aconteça, né? Dado que o Alibaba ele tem uma participação de mercado enorme na China e é natural que novos players entrem. Mas ele tem respondido muito bem a essas ameaças, ele tem criado novos formatos para fazer live commerce, para atender regiões mais afastadas dos grandes centros na China, e fazer a logística importante para isso, para atender também consumidores que buscam produtos com um preço baixo, e não produtos de marca necessariamente, que é onde tradicionalmente a empresa era mais forte. Então ela tem respondido, isso claro vai gerar um período de dúvidas nos investidores, mas a gente entende que as respostas têm sido satisfatórias sim, dado o preço da companhia, né, que a gente sempre comenta, assim, parece que hoje não estão dando crédito para que a companhia consiga, assim, superar esses desafios, que a gente acha que ela tem boas chances de conseguir. E queria te perguntar agora também, né, falando, né, é hora de entrar no mercado acionário da potência asiática nesse momento? Olha, investir na China não é fácil, né? Então, você sempre vai ter notícias que te levam a crer que aquele país possa estar tomando medidas anticapitalistas, e isso vai te deixar em dúvida em vários momentos e possivelmente, especialmente quando as oportunidades são as melhores, dados os preços, né? Então, o investidor que olha a China tem que ter isso em mente. E aí, olhando os últimos 20 anos, a tendência da China é, de fato, de abrir o mercado de capitais, tentar cada vez mais se conectar com outras economias no mundo, se globalizar e tentar também abrir o sistema político deles, permitindo um pouco mais de democracia, né? Um pouco mais de divisão de poderes. E aí a gente viu que recentemente, por exemplo, eles estão investindo bastante para uma nova bolsa na China e eles querem trazer os investidores globais, a liquidez para essa nova bolsa, também para a de Hong Kong, que já existe. Então, sim, a gente sempre passa por ciclos de que o investidor olha a China como um dos países que mais cresce no mundo, que provavelmente vai ser a maior economia do mundo em alguns anos, vê essa oportunidade, mas vê um clima político que é cíclico e que ele não sabe para onde vai. A gente entende que, para quem olha, é claro para onde está indo, mas nesse momento é uma oportunidade, porque nem todo mundo está achando isso. Henrique, se comparar com os países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, Europa, a China sempre é mais barata, né? Mas é um país emergente ainda, tem todas as questões, né, que impactam o preço. E tem alguns analistas aí que acreditam que é um momento interessante para comprar ações, né? Quando tem uma nuvem negra, as pessoas exageram até o tamanho dela, né? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Assim, deve ter um temor em relação por ser um país mais emergente ou não deve arriscar? Então, o fato de ser um país mais emergente é justamente a oportunidade que a gente vê, né? Então, vai ser um país que ainda tem um crescimento econômico muito maior a vir e que ainda está desenvolvendo vários setores que nos países desenvolvidos já estão lá, né? Você já tem os grandes players na indústria de alimentos, de tecnologia, de produtos em geral, de saúde, de transporte, de internet. E na China todos esses nomes estão nascendo agora, né? Ou nasceram nos últimos 10 anos e estão se desenvolvendo e passando por um período de geração de valor que é muito relevante. Então, o investidor que gosta de participar desses grandes ciclos de desenvolvimento vai achar isso, principalmente na China e no Sudeste Asiático. É a parte do mundo hoje que mais cresce e gera valor. E a gente vê que o crescimento é um dos principais drivers de geração de valor e, consequentemente, de apreciação dos ativos no longo prazo, né? Então, a gente até gosta de uma posição no Vietnã também, nesse momento. A gente tem analisado também uma posição na CI, uma companhia que atua em todo o Sudeste Asiático, inclusive está tentando entrar na Índia também, teve um contratempo agora. Essas regiões são
as maiores oportunidades do mundo hoje, apesar de não ser tão fácil analisar, né? Por serem mercados emergentes, você vai ter menos legislação, você vai ter mais dúvidas, você vai ter um sistema político mais instável e nascente, né? Toda essa incerteza, por outro lado, se traduz em oportunidade para quem estiver disposto a investir o tempo. Uhum. E, Henrique, na sua opinião, investir na China é um investimento pensar no investimento a longo prazo? Sim, acho que com certeza. A China, como eu disse, ela vai ser a maior economia do mundo e o investidor que está pensando no longo prazo, muito provavelmente está olhando isso, né? Então, a gente está passando por um momento hoje em que você tem essa segunda economia disputando muito mais a posição de liderança global com os Estados Unidos, vai exercer um poder de influência muito maior daqui para frente, ditar como vários setores e negócios e países e relações comerciais vão funcionar. Então, o investidor que está pensando no longo prazo está olhando essa mudança dessas placas tectônicas gigantes que são, né, Estados Unidos e China, e vendo que esse gigante está ganhando mais espaço e possivelmente é interessante ter uma posição na carteira em relação a isso. Henrique, só para encerrar aqui esse assunto China, tem uma pergunta aqui do Sandro Lima. Sabemos que a China está comprando tudo, né? Existe a possibilidade aí de entrar na área da saúde também, na sua opinião? Ou se já existe alguma empresa interessada aí na compra da área de saúde? Essa é uma boa pergunta. Até o momento a gente não tem visto nada nesse sentido. Assim, o Brasil ele abriu a possibilidade de investidores estrangeiros entrarem no setor de hospitais há alguns anos e já vieram vários players de fora para investir nisso, principalmente fundos, né, que se aliaram às companhias locais para consolidar o segmento. E a China não foi um player presente, um nome que a gente tem acompanhado aí. Pode ser que daqui para frente isso mude. A gente não tem essa visibilidade, mas dado a posição cada vez mais relevante desse país no mundo, isso pode acontecer. Agora, o que a gente mais vê a China fazer é que ela precisa garantir seus interesses estratégicos, né? Então, principalmente de alimentos, de defesa civil, militar, de energia. Esses são os principais tópicos que ela tem se preocupado nos últimos anos. Uhum. Falando agora das bolsas americanas, os resultados de gigantes da tecnologia chamadas FANG, né, que inclui Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, não foram uniformes. A Meta Platforms, controladora do Facebook, chegou a registrar a maior perda de valor de ações da história dos Estados Unidos, despencando 26%. Quais são os desafios, na sua opinião, para a empresa que pela primeira vez registrou uma queda, né, em relação ao seu número de usuários ativos? É um momento assim de bastante dúvida se a Meta está entrando numa fase de declínio muito forte ou se foi apenas um susto no meio do caminho, né? A gente está tendo dois principais tópicos aí em relação à companhia que tem levantado discussão entre os investidores, que são, primeiro, as mudanças em relação a compartilhamento de dados entre sites e aplicativos que estão sendo impostas pela Apple e pelo Google. E segundo, a competição com o TikTok, né, que vai mais direto a esse ponto da queda de usuários. Não necessariamente esse número de queda de usuários foi usuários que deixaram de usar para usar só o TikTok, mas com certeza o TikTok está roubando o tempo da atenção de muitas pessoas. Já chegaram a 1 bilhão de usuários em um período recorde de tempo. E principalmente dos usuários mais jovens, né, que acabam sendo ditadores das tendências nesse segmento de mídias sociais. Então, sim, é um momento de dúvidas assim, em relação à empresa. Ela teve essa maior queda de valor na história do mercado de capitais. E na nossa visão, isso pode ser uma oportunidade, na verdade. A companhia, historicamente, ela sempre conseguiu passar por esses momentos de transição muito bem. Então, o CEO dela, que
a fundadora e CEO até hoje, o Mark Zuckerberg, ele sempre conseguiu competir muito bem. Quando surgiu o Snapchat, ele conseguiu trazer o Stories para o Instagram. Ele conseguiu fazer a mudança do Facebook do desktop, que todo mundo usava só no computador, para o mobile. E nesse momento também havia uma grande dúvida em relação à companhia conseguir fazer essa transição e o modelo de negócio dela. Porque como a tela do celular é menor, talvez fosse mais difícil você colocar propagandas. E na verdade, o que a gente viu foi exatamente o oposto. A possibilidade de entender os padrões de utilização dos usuários e traçar um perfil para poder oferecer uma propaganda muito mais precisa é muito maior no celular. Então, acho que vale dar um voto de confiança para a companhia, que ela vai conseguir superar esses desafios nesse momento, apesar de não ser algo rápido, né? Isso ainda vai possivelmente ser tópico para as nossas discussões aqui por alguns trimestres. E como que você avalia a estratégia do Facebook e o processo de desenvolvimento do metaverso? Os principais desafios são os custos ou a mudança no modelo de negócios da empresa? Eu acredito que os principais desafios são tecnológicos. Você ainda tem muita coisa para fazer, né? Basicamente, isso é algo que não existe ainda e a própria companhia assume que não existirá por alguns anos. Você precisa desenvolver tanto hardware, quanto software, quanto as parcerias com geradores de conteúdo e aplicativos para essa que pode ser a nova plataforma, né? Depois do computador, do celular, a gente pode estar indo agora para esses equipamentos de realidade virtual. Então, a tecnologia é um grande desafio, mas sem dúvidas no curto prazo também os gastos com isso, que no último ano, para a Meta especificamente, foram 10 bilhões de dólares, também machucam, né? Então, a gente acaba tendo que analisar o quanto a gente acredita nessa tese de longo prazo do metaverso para ver se esses investimentos valem a pena ou não. Uhum. E ainda falando sobre isso, né, o Facebook culpa a Apple por perdas de 10 bilhões de dólares por causa da mudança na política de privacidade do iPhone nas últimas atualizações do iOS. Como é que você avalia as novas fontes de renda da companhia? E o Facebook é uma empresa do passado, na sua opinião, que está tentando aí se renovar? Pois duas perguntas interessantes. Em relação à Apple, assim, a gente vê que ela está fazendo um movimento um pouco hipócrita, assim, na nossa opinião, porque basicamente ela diz que outros não vão poder ter acesso aos dados dos usuários do iPhone, mas ela vai, consequentemente, ter mostrado que está crescendo bastante o business de anúncios dela própria, enquanto prejudica o de terceiros. Então, isso talvez vai ser até alvo de questionamentos judiciais, de órgãos de antitruste daqui para frente, mas no curto prazo é um desafio para o Facebook, para a Meta e para outros players. Agora, também existem formas de contornar isso, né? Esses 10 bilhões de dólares que foi a receita que eles declararam que vão deixar de ter esse ano, esse número pode diminuir daqui para frente. Então, o valor de conversões não reportadas da Meta para os seus anunciantes já caiu de 15% para 8%. Então, você está fechando esse gap de ineficiência através de diversas soluções de inteligência artificial, de estatística, que permitem com que você analise a eficiência dos anúncios de forma agrupada, né, digamos assim, e não mais individualizada. Isso, então, faz com que os questionamentos em relação à privacidade deixem de existir, mas mesmo assim a eficiência dos anúncios digitais, que é maravilhosa, possa continuar aí. E se a Meta é uma companhia do passado, assim, acho que isso tudo vai depender do que ela vai conseguir fazer com o Reels no Instagram, que hoje é o grande ganhador de engajamento marginal do aplicativo, dos usuários que estão usando o Instagram. O crescimento de tempo e engajamento deles vem basicamente por conta do Reels,
que é a tentativa da companhia de combater o TikTok nesse novo formato de vídeos curtos, né, que parece ser a nova febre do momento. Então, dado o histórico da companhia em conseguir fazer essas transições que a gente até comentou aqui, eu acho que vale dar um crédito para eles, mas sem dúvida é um desafio enorme, né? E a queda de número de usuários no último trimestre, mas também o número de pessoas que se declaram usuários da plataforma tem caído na margem. A gente vai precisar acompanhar aí mais alguns números de outros trimestres para confirmar ou não se a companhia vai conseguir fazer essa transição. Além de você estava falando, né, que o Apple virou um pesadelo para o Facebook, você estava falando do TikTok. Então, TikTok e Apple que viraram um pesadelo para o Facebook, né? Sim, são esses dois gigantes aí, a Apple e o chinês TikTok, que é um competidor que a Meta nunca teve, né? Alguém tão grande para bater de frente com ela. Quando ela disputou com o Snapchat, ele ainda era um player nascente. Agora o TikTok, em poucos anos, chegou a 1 bilhão de usuários, que é basicamente o mesmo tamanho do Instagram. Falam que projetos da NFTS, né, que prometem moldar o futuro metaverso, né, a Metaverso está com vários projetos aí, mas na sua opinião vale a pena investir, né, para quem investe nesse papel, apesar dessas perdas? Porém, você acha que é promissor aí os novos projetos do metaverso? Eu acho que sim. Se a gente for analisar, nessa conversa que a gente está tendo aqui, ela é em si um metaverso, né? Então, eu acredito que o que vai acontecer é que essas interações vão ficar cada vez mais realistas, cada vez mais interessantes para quem participa, né? Então, com a tecnologia que está sendo desenvolvida com os óculos de realidade virtual e realidade aumentada, isso provavelmente vai ser o novo celular que a gente carrega no bolso, né? Tem o potencial de ser. Então, a forma como a gente se relaciona, como a gente faz interações sociais, como a gente consome entretenimento, seja um filme, seja um jogo, isso pode ser bastante modificado. Da mesma forma como a gente se exercita, né? Talvez pode ser muito mais interessante se exercitar em algum jogo no metaverso do que numa academia do seu prédio que não tem tanta interação. Então, acho que sim, o investidor tem que ter em mente que isso é um plano de longo prazo, não é um potencial para amanhã, que no próximo trimestre a gente vai ver resultados. Mas olhando para o futuro, assim, a tendência é que isso realmente se torne cada vez mais normalizado e parte do nosso dia a dia, e as companhias que estiverem à frente disso, né, assim como a Microsoft teve para o surgimento do computador, como a Apple e o Google tiveram para o surgimento do celular, as empresas que tiverem para o surgimento do metaverso como a base dessa nova plataforma vão ter bastante valor a poder extrair desse mercado que está só começando. Pois é, então, a gente já vai se encaminhando para o finalzinho agora da nossa conversa. Queria então pedir as suas considerações finais, né, no que os investidores devem ficar de olho, especificamente, né, nesses setores de saúde e também de tecnologia. Eu acho que o investidor que estiver olhando para esses setores no momento tem que levar em conta os fundamentos desses mercados e como eles vão continuar importantes daqui para frente, tanto em relação aos gastos com saúde, a atenção e cuidados médicos que as pessoas ainda vão continuar demandando cada vez mais daqui para frente, quanto no mesmo sentido em tecnologia, que essas companhias estão trazendo aí novos modelos de negócio e ofertas que vão ser cada vez mais importantes para o nosso dia a dia e vão continuar crescendo daqui para frente. Mas também o investidor tem que levar em conta que a gente passou por um momento aí desde o coronavírus que a gente teve bastante injeção de liquidez nos mercados e essas companhias foram muito beneficiadas, e o que a gente está vendo agora com reabertura e também retirada de liquidez é uma reversão dos múltiplos, dos valuations dessas companhias e o que está sendo
mais beneficiadas nesse momento são commodities, empresas muito baratas. Então, levar em conta que o curto prazo não é tão benéfico, mas, enfim, quem estiver investindo para as empresas que vão ser vencedoras daqui 10, 20 anos, tem bastante oportunidade aí. Henrique, só para finalizar aqui, né, a gente falou que eram as considerações finais, mas surgiu uma pergunta aqui no nosso chat, só para não deixar ninguém sem resposta, que o Sandro Lima está perguntando, para investimentos a longo prazo, Apple ou Facebook? A Apple, com certeza, tem uma posição estratégica de mercado muito mais robusta, por ela ser dona do iPhone, que é uma das principais plataformas desse momento, e por ela também ter boas chances com os óculos de realidade virtual e também com um carro que possivelmente ela vai lançar. E assim, o ser humano gasta bilhões de horas em conjunto hoje em carros, e isso provavelmente vai ser a próxima fronteira de monetização da atenção do ser humano. E a Apple tem muita capacidade de atuar nisso, porque ela sabe bem como fazer uma boa experiência em hardware, que é um carro, e vai competir com a Tesla, possivelmente. Mas, de qualquer forma, a Apple é muito mais cara, então ela é cerca de 2 vezes e meia mais cara que a Meta, o Facebook, nesse momento. Então, o que a gente pode ver acontecer nos próximos meses seja uma reversão aí do excesso de pessimismo com a Meta nesse momento. Acho que para o próximo ano é possível que Meta performe melhor do que Apple, que já está bem valorizada. Agora, pensando no longo prazo, com certeza a posição estratégica da Apple é mais segura. Tá certo, obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente no estoque de hoje. Eu conversei com Henrique Lara, que é analista da Rich Capital. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né, por todo esse tempo aí conversando com a gente. Obrigada, uma boa tarde para você. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer aqui estar com vocês. Uma boa tarde. Volte sempre. Obrigada, Henrique. Bom, agora 1h30 pelo horário de Brasília e a gente começa a falar de empresas, porque a Embraer vendeu 3 jatos E175, né, E175 para a American Airlines por 160,2 milhões de dólares. As aeronaves serão operadas pela Envoy Air, subsidiária da Aérea Americana. Segundo a Embraer, a conclusão das entregas está prevista para este ano. O contrato vai fazer parte da carteira de pedidos da companhia no 4º trimestre de 2021. Com o negócio, então, a frota de E175 da Envoy Air vai passar a ter 100 unidades até o fim deste ano, né, Rana? Pois é, Isa. E a Embraer espera também decidir entre o final desse ano de 2022 até o início do ano que vem sobre o lançamento de um novo avião turbo-hélice que pode entrar em serviço por volta lá do ano de 2027. A empresa está em conversas com as fabricantes, né, em relação a esse fornecimento de um propulsor para o avião, mas a decisão é prevista para o 2º semestre deste ano, conforme afirmou o presidente de aviação comercial da Embraer. A gente aproveita então para dar uma olhada nos papéis nesse momento, para a gente ver como é que estão as ações da montadora de aeronaves. Separei então para a gente olhar aqui, então, Embraer nesse momento está subindo, está com uma alta de 1,52%, com o papel aí na casa dos R$ 20,09. A gente vai monitorando também, né, Izzy, trazendo aqui os números para o pessoal que está nos acompanhando no estoque. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no mapa do calor, Rana, para ver como opera o Ibovespa neste momento, que daqui a pouquinho o Alex entra aqui rumo aos gráficos, ele já está se posicionando, já teremos Alex, então antes vamos dar uma olhadinha no mapa do calor da Nelógica. Vamos olhar aqui, vamos passar, como a gente sempre brinca aqui, vamos passar o pente fino, ver como é que está o mercado, né, nessa quarta-feira. Chegamos na metade da semana. A gente vê então que o Ibovespa agora opera em alta de 0,31%, está aqui na casa dos 115.187 pontos. Ele abriu o pregão hoje nos 114.829 pontos, chegou numa máxima também de 115.734 pontos. A gente vai monitorando então, ele segue aí operando acima desses 115 mil pontos. Já em relação ao nosso mapa de calor, tá aqui, né? A gente vê que está bem dividido o cenário hoje.
A gente vê então que WEG está liderando as quedas aqui, recuando 5,90%. Depois a gente vê aqui os setores frigoríficos, o setor também de varejo, figurando aqui nas maiores quedas, né? Tecnologia também, como a gente falou, de Melius, também está aí também nas maiores quedas do dia. E depois a gente vê nas altas, tem Açaí, tem também Petri 3 e Petri 4, né, setor de petróleo, figurando nas altas do dia. E os bancões, assim como os bancos digitais, também estão aparecendo por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, então, né, falando aqui, a gente vai destrinchar setor por setor para falar como é que está o mercado se movimentando nesta quarta-feira, Isa. Isso aí, agora sim vamos trazer o Alex André aqui na nossa tela para ver o que ele tem de gráfico para hoje. Alex, boa tarde para você. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje. Eu vou trazer alguns gráficos, inclusive falando do cenário macro e também contextualizando, né, a questão do Bitcoin, que muita gente tem pedido, né? A gente traz cada vez mais informações referente ali a esse universo, né, de criptoativos, tá? Então, vamos colocar aqui na tela cheia para a gente já começar aqui com as nossas análises de hoje. Primeiro gráfico, a gente vai começar a falar sobre a alocação de equity nos Estados Unidos, que tem caído ali desde o final do ano passado até o momento, que mostra-se, né, ou seja, até em relação ao que a gente tem observado, né, esse começo de 22, menor alocação, né, de equity por parte dos Estados Unidos, principalmente quando a gente fala de investidor de varejo. A gente já trouxe esses gráficos também falando sobre as ações favoritas, né, no setor de varejo, que tem caído também essa atratividade, né, ou seja, está mais net vendido do que net comprado ali no curto prazo. E também, claro, né, diversos argumentos, né, entre eles ali o temporada de resultados, que veio em linha, né, ou seja, com o esperado, não veio tão surpreendentemente ali positivo como a gente observou no terceiro e segundo trimestre do ano passado, aliado ali, claro, né, cenário de juros, cenário de redução, né, de estímulos, então tudo isso também colabora, né, com uma redução de equities ali nos Estados Unidos e, consequentemente, a gente também olha, né, para emerging markets, né, com setores, né, diversos países também ficando mais atrativos, como o Brasil. A gente está vendo aqui dólar caindo, né, ou seja, a bolsa subindo, inclusive a Hanna falando agora, né, do próprio Ibovespa, e isso também traz cada vez mais um argumento, né, que os Estados Unidos está aí cada vez mais se preparando, né, olhando para esse cenário de juros, né, ou seja, de aumento de juros em março. Tá? Um ponto interessante aqui, inclusive esse gráfico aqui o Marco também já comentou bastante, que é uma tabela que mostra, de acordo com a S&P, né, a maior performance, né, das companhias. Nem sempre essas companhias são tão conhecidas assim, né? A gente está falando aqui de microcaps, né, small caps, mas são companhias, né, que subiram, né, quando a gente pega aqui desde a pandemia, né, desde o dia 23 de março, né, de 2020, desde o começo ali do low do Covid, essas companhias subiram mais de 3.000%. Tá? No caso é a GameStop, né? A GameStop é muito conhecida, né, no caso ali da Reddit, né, aquele grupo ali de interação nos Estados Unidos, o fórum, né, de investidores. Esse papel subiu mais de 3.000% até o momento. A gente tem outras companhias, setor de energia, né, a SM Energy, né, a gente também tem outras duas companhias logo abaixo, com performance entre 1.300% e 2.500%, tá, desde 2020. E um ponto interessante também é que a Tesla, né, a gente tem diversas companhias grandes aqui, inclusive até a própria Tupperware, né, aqui que subiu mais de 1.000%, mas a Tesla também chegando próximo ali de 1.000%, 944% de performance desde o low do Covid. Então isso mostra também, né, certa atratividade, né, não só por parte de grandes papéis do S&P que fizeram, né, o índice subir ali mais de 20% no ano passado, mas também papéis que ficam extremamente fora do radar, né, dos grandes gestores, analistas, né, as famosas small caps e micro caps. Né? Então a gente tem diversos papéis aqui que subiram mais de 1.000% até 3.000% desde o low do Covid. Né? Bom, esse gráfico aqui que é interessante, a gente fala sobre a questão, né, lá na Rússia, que demonstra, né, que mesmo com toda essa questão um pouco mais sensível, né, sobre o cenário entre Ucrânia, os analistas começam já a alertar, né, os investidores, né, de forma geral. Esse gráfico aqui é do JP Morgan, ele mostra que mesmo assim, mesmo com essa preocupação, vale a pena comprar a Rússia, tá? Ou seja, vale a pena comprar as ações russas, né, por lá. Quando a gente fala de índice, né, como um todo, por quê? A gente tem a média, né, do dividend yield, né, projetado para 12 meses, né, desse gráfico, né, das ações russas, né, desde 2007, e mostra que esse dividend yield projetado está girando na casa de 10,5%, tá? Ou seja, está muito acima, né, da média histórica, né, desde 2007. Né? Ou seja, a média está girando em torno de 6%, e esse indicador de dividend yield projetado está, né, girando em torno ali de 10,5%, quase 11%. Tá? O que a gente pode colaborar nessa visão? Que também tem muitas companhias que têm um peso muito grande, né, também nesse índice, né, como o Lukoil, por exemplo, uma empresa gigante, né, do setor petrolífero, né, e isso também tem diversos argumentos, né, entre o Brent no patamar muito forte e também com alta geração de caixa. Então
Então isso demonstra também uma mesma visão que a gente tem com Petrobras, PetroRio, 3R, companhias aqui do setor. Lá também tem companhias extremamente, né, geradoras de caixa e distribuidoras de dividendo, como a própria Petrobras, que se a gente puder comparar é um grande proxy. Tá? A gente tem esse gráfico aqui interessante do Goldman Sachs, que ele mostra a questão do Fed Funds, né, Target Rate, ou seja, a questão, ou seja, do que o mercado espera, né, de alta de juros por lá. Né? A gente está agora praticamente 0,025. A expectativa do Goldman Sachs é que termine o ano ali, principalmente 2022, 2023, próximo ali de 2,5%, né, ou seja, acima de 2,5%. E isso mostra, quando a gente tem essa outra linha, né, ou seja, os fund assets, né, ou seja, quando a gente pega aqui, né, todo o dinheiro do mercado, né, ou seja, nos Estados Unidos está falando de um pouco mais de 5,5 trilhões de dólares, a gente consegue observar que toda essa queda de juros proporcionou esse aumento do mercado, essa liquidez, né, que foi proporcionada com esse aumento de estímulo, agora sendo reduzido, né, com esse aumento de juros, a gente deve observar já uma queda, né, ou seja, em relação principalmente, né, do mercado de equities nos Estados Unidos. Tá? Ou seja, a gente pode diminuir a atratividade por lá, sim, a gente está falando, né, ou seja, de acordo com o Goldman Sachs, né, que o próprio S&P, né, pode ter uma possível correção à medida que tem essa, né, essa divulgação já para março, que o mercado já está sendo precificado, já está falando todos os dias, mas isso pode acelerar sim quedas adicionais do próprio S&P 500. Até mesmo com a discussão da ata do FONC, né, que vai ser divulgado hoje, né, à tarde. Isso deve trazer aí mais detalhes, né, sobre se vai ser um tom mais dovish, né, ou seja, indo mais para um discurso de Jerome Powell, ou se vai ser um tom mais hawkish, né, no discurso ali de James Bullard, né, ou seja, o Fed Boy que também fala aí que precisa aí, ter mais de 100 base points aí nas reuniões, né, do Fed e 7 altas de juros para o ano de 22. Tá? Então, ou seja, isso pode ditar também o tamanho do mercado em relação ali à exposição de equities, tá? De forma geral, como eu falei lá no primeiro gráfico. E esse gráfico aqui a gente mostra, atualizando novamente, né? Inclusive, para quem nos acompanha aqui, o próprio Rui das Neves, né, comentou bastante, falando, fala do buyback, né, fala da recompra de ações, e esse gráfico mostra basicamente isso. Está falando nesse ano, né, ou seja, são mais de 1 trilhão 234 bilhões de recompra, né, recorde, né, mais uma vez, e isso demonstra cada vez mais que o corporativo, ou seja, as próprias companhias que têm influenciado, né, nas últimas altas, ou seja, do próprio mercado americano, ou seja, essas recompras, considerado principalmente desde o ano passado para cá, a gente está olhando um alto índice de recompra, as companhias aqui no Brasil também fazendo esse mesmo movimento, né? Claro, olhando, né, suas próprias ações como descontadas, né, olhando sempre ali a geração de valor para o acionista através de recompra de ações, tá? O famoso buyback chegando ali em recorde histórico desde os anos 2000, tá? Esse gráfico a gente olha o S&P 500 ano contra ano, tá, em relação a crescimento de lucro, o EPS. A gente tem uma perspectiva desde 2019 até o ano de 2022, ou seja, esse ano aqui. O que a gente mostra é o seguinte, pessoal, desde o segundo trimestre a gente consegue observar uma queda de EPS, uma queda de lucro, que colabora agora principalmente numa manutenção entre 6% e 11% que a gente olha aqui, né, o bottom-up, né, do consenso do mercado para o ano de 22. Ou seja, como eu falei ontem, né, ao longo das últimas semanas, o primeiro e segundo trimestre deve ser desafiador para a Bolsa Americana em termos de entrega de lucro, né? Ou seja, está falando entre 6% e 5%. Tá? E a partir do terceiro e quarto trimestre, a gente começa já a ver uma melhora significativa e provavelmente deve fechar o ano ali na média, ou seja, nem sem grandes surpresas. Tá? Ou seja, quando a gente fala aqui de crescimento de lucro, né, baseado nesse gráfico aqui de EPS, né, o famoso lucro por ação. Tá? Então isso também dita a Bolsa Americana, né? A gente está falando aqui o preço ele convergindo, né, para o lucro. Isso também, claro, a gente tem que entender também quanto isso está no preço, ou seja, quanto que a gente deve esperar de surpresa positiva, até mesmo surpresa negativa. No quarto trimestre não teve nenhuma grande surpresa, assim como a gente observou no terceiro e no segundo trimestre, ou seja, a gente está falando aqui de um crescimento de IPS entre 48% e 88%, tá, de ano contra ano. Tá? Como eu falei, eu ia explicar um pouquinho sobre Bitcoin. Né? Esse gráfico ele mostra a correlação do Bitcoin com a Nasdaq, né, com o índice Nasdaq. E ele mostra também, né, ou seja, cada vez mais, com esse aumento de tensões no mundo inteiro, os investidores não só buscam, né, ativos mais seguros, né, aquele movimento famoso, né, chamado flight to quality, mas também criptos, né, ou seja, ativos que são descorrelacionados, né, com equities de forma geral, sabendo-se, né, do motivo que isso pode ser afetado diretamente. Né, por exemplo, aqui caso um alívio de tensão, né, isso pode prejudicar, por exemplo, o petróleo ou até mesmo o aumento das tensões, né, provenientes que pode ali trazer, né, uma aversão a risco global de todos os ativos. E isso, né, os investidores cada vez mais entendendo do assunto, né, estudando, alocando cada vez mais em criptos. E a gente consegue observar, até mesmo com as empresas de tech, como a gente falou daquelas empresas, né, pouco conhecidas, né, também não só as majors, né, as maiores, né, as big caps, mas a gente consegue observar que esse aumento de correlação a gente está conseguindo observar desde o ano de 2021 até agora. Tá? A correlação saiu ali de 0,20, passamos um pouco ali de 0,40, tá? Em torno de 0,45, tá? Ou seja,
Quanto mais próximo de 1, né, maior correlação, ou seja, né, se o índice ele sobe 1%, né, ou seja, praticamente, né, o Bitcoin tem subido próximo disso. Claro que a correlação está abaixo, né, de meio, mas a gente está falando aqui que o aumento dessa correlação tem aumentado, tá, ao longo dos últimos meses. Tá? Um gráfico aqui para trazer de curiosidade. Tá? E esse gráfico aqui do JP Morgan, ele mostra um momento, né, ou seja, de acordo, né, com a análise, né, de trend follow, ou seja, seguindo a tendência, né, do Bitcoin. E ele mostra que a tendência de longo prazo, né, seguindo ali o trend follow, né, essa estratégia, né, mostra que tem ali uma base, né, ou seja, sólida, que mostra ali, né, que o longo prazo, né, ou seja, do Bitcoin está extremamente descontado, né, e mostra-se ali uma oportunidade, né, de compra, ou seja, uma linha de tendência de alta, tá, para os próximos meses. Tá? Então isso a gente também consegue editar aqui pelo próprio JP Morgan, né, que mostra ali, inclusive, utilizando ali não só, né, em relação à própria análise, né, da cripto, mas também em relação ali o trend follow, tá, que é o principal sinal ali de momento que ele utiliza ali para analisar o Bitcoin de acordo com o departamento de estratégia do JP Morgan. Tá? Outro ponto interessante que a gente fala em relação à questão de liquidez, a gente mede muito pelas SPACs. Né? As SPACs que é um instrumento, né, utilizado para utilizar as companhias de capital privado para capital aberto, né? Ou seja, o IPO. Foi muito utilizado aí no último ano, a gente viu ali mais de 144 bilhões, né, em relação ali a capital destinado ali às SPACs. Né? A gente está falando de números recordes, né, no ano passado, mas tem diminuído desde então. Tá? A gente está falando aqui de um recorde, né, que saiu ali mais de 180 bilhões de dólares, agora vem caindo ao longo do tempo, agora em 2022 está falando nem de 20 bilhões de dólares, tá, gente? Então a gente está comentando aqui principalmente que a gente vê não só a questão de targets, né, ou seja, a questão de novos alvos, né, ou seja, novas empresas que podem ser alvos aí de SPACs, mas também os próprios deals, né, já anunciados, tá, que está ali nessa barra azul. Né? Então a gente consegue observar uma grande queda de número ali de SPACs anunciados, né, de deals fechados, explicados aí pela essa liquidez aí, né, ou seja, que vem diminuindo desde então, e essa preocupação, essa iminência aí de juros, isso vem diminuindo a atratividade, tá, não só de equities de forma geral, mas também com os instrumentos, tá, do SPAC. Então a gente consegue observar que não tem nenhuma grande novidade, o mercado já vem entendendo essa dinâmica do mercado. Tá? E essa tabela aqui que é bem interessante, né, esse último gráfico nosso aqui, que mostra o scoreboard aqui de acordo com a True Insights, né, que mostra o principal ponto aqui, pessoal, de diversos parâmetros de indicadores nos Estados Unidos, se tem ali uma probabilidade de recessão, né, ou o que mostra, né, seja de forma geral. A gente tem aqui um ponto, né, diversos indicadores, inclusive a curva de juros, né, ou seja, se a curva de juros está elevada, né, isso também mostra, né, ou seja, uma preocupação, né, adicional, né, de uma possível recessão. Né? Se a gente observar aqui, né, agora, né, o que está acontecendo no mercado, se a gente observar claramente, né, a confiança do consumidor elevada, né, isso também pode, né, diminuir, né, a atratividade ali de recessão nos Estados Unidos. Então a gente tem diversos indicadores, e se a gente pegar todo esse compilado, né, você está falando aqui, né, preço do cobre, preço do ouro, né, da prata, permissão de construção dos Estados Unidos, confiança do consumidor, o próprio payroll, né, a gente tem aqui também o dado, né, de manufatura, né, nos Estados Unidos, a curva de juros. Se a gente pegar tudo isso daqui, né, a gente tem de forma geral, né, todos os indicadores, né, demonstrando que há um aumento de uma probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos. A gente já comentou isso, inclusive, no próprio gráfico, né, do JP Morgan semanas atrás, né, dizendo que a probabilidade para os próximos 2 anos de uma possível recessão nos Estados Unidos, né, subiu para próximo ali na casa de 17%, 18%. Tá? Antes estava no patamar entre 11% e 12%. Claro que é um modelo quantitativo, né, ele tem ali diversos indicadores e coloca tudo isso como um peso, né, numa balança, mas isso vale a pena acompanhar. Isso também o mercado vem enxergando e vem precificando, né, também dos ativos, como a gente vem observando, né, nas últimas semanas. Tá bom, Hanna? Isabela, esses são os principais gráficos de hoje. Tá certo, Alex André. Alex, eu queria aproveitar a sua presença aqui um pouquinho mais, porque tem uma dúvida aqui do JJ Oliveira. Ele fala assim, alguém pode explicar por que o índice futuro está tão descolado do real hoje? Assim, você poderia explicar um pouquinho assim, isso para o JJ Oliveira? Legal, JJ. Eu não sei quanto que está o índice futuro agora, depois se a Hanna puder colocar aqui na tela a gente pode falar também. Mas acho que é um ponto interessante, o índice futuro ele é uma proxy, né? Ou seja, o que o mercado realmente está enxergando. Então, principalmente quando a gente olha na abertura, a gente olha muito o sentimento do mercado. Né? O que a gente pode estar olhando, principalmente em relação a fluxo, né? Ou seja, se a gente está vendo tanto uma queda muito exagerada, né? Uma alta muito forte em relação ao índice futuro com o nosso Ibovespa aqui, né? Claramente a gente está enxergando o que o mercado está olhando daqui para frente que vai reverberar no índice, né? Ou seja, os principais traders, os principais gestores, analistas
tem olhado muito para isso, principalmente o sentimento do mercado, né? Então acho que essa é uma proxy, né, que a gente deve enxergar e a gente tem que entender quanto disso, né, é realmente um fluxo, né, que pode ali trazer para o próprio índice Bovespa, tá, Isabela? Mas como eu não tenho aqui o dado, né, atualizado, não sei ao certo, né, o fluxo agora em referente ali ao índice futuro, mas basicamente, né, somente serve ali como uma proxy. A Hanna está aqui com ele aberto? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui no Ibovespa Futuro, né, para a gente já consegue dar uma olhada que está recuando, né, 1,22%, tá na casa dos 116.460 pontos, né, que a gente consegue olhar agora. Então esse é o número do Ibovespa Futuro nesse momento, né, e o à vista está 0,26% de alta, né? Então era essa dúvida que o Alex conseguiu responder, como sempre, né? Alex que manja tudo do mercado financeiro. Obrigada, Alex. Aprendendo com vocês. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Bom, e a gente começa agora a falar da temporada de resultados aqui no Brasil, começando com o BTG Pactual. O Banco de Investimentos registrou aumento no lucro líquido de 2021, né, do ano passado, e o lucro divulgado foi de 6 bilhões e 493 milhões de reais, o que representa um aumento de 59% em relação ao ano anterior. Com resultado maior, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido do BTG subiu 16,9% para 20,3% no ano passado. No quarto trimestre, o lucro do banco aumentou 42% em relação ao mesmo período de 2020 para 1,7 bilhão, com uma rentabilidade de 19,4%. No relatório em que divulga os resultados, o banco disse que, mesmo em um ano desafiador por conta de incertezas econômicas e volatilidade nos mercados causadas pela pandemia, foi capaz de entregar um desempenho bem impressionante. O BTG Pactual ressaltou ter registrado o maior nível de receitas da história do banco e o aumento da participação de mercado em todos os segmentos de clientes, influenciando bastante o nosso índice hoje, o BTG Pactual. Agora tem outro banco, né, Hanna? Pois é, Isa, a gente segue falando então desse setor, porque em relação ao Banrisul, o banco teve um aumento de 50,5% no lucro ajustado, do lucro líquido ajustado, em relação ao mesmo período de 2020. O Banrisul teve um lucro de 258 milhões de reais e no ano passado o lucro líquido ficou em 948 milhões e meio, um avanço de 30,4% na comparação anual. Segundo o banco, o lucro líquido de 2021 foi impactado pelo ajuste de provisão para contingências fiscais e pelo efeito também fiscal associado, né, eventos tratados fins de análise de resultado como não recorrentes. Enquanto a carteira de crédito foi de 41 bilhões em 2021, crescimento de 9,1% ante o mesmo período de 2000, do ano anterior. Já a margem financeira atingiu pouco mais de 1 bilhão de reais no quarto trimestre. A gente até aproveita então, né, Isa, para olhar como é que estão os papéis dos bancões e também dos bancos digitais. Nesse momento, já coloco aqui na tela então, em relação aos bancões, vou até ampliar aqui para a gente ver melhor. A gente vê então que a situação agora dos bancões só tem Itaú e Tubi4, Itaúsa, os dois tickers, na verdade, do Itaú estão aqui figurando nas maiores quedas. O Tubi4 agora recua 0,71% e o Tubi3 0,26% de queda e Itaúsa 0,47% de queda. Já entre as altas a gente vê Banco Bradesco subindo 0,95%, os dois tickers. Tem também Santander, Samb11 e Samb3 subindo agora. Banco do Brasil sobe 0,68% e o outro ticker da Itaúsa, ITSA3, está subindo 0,09% nesse momento. Aí a gente vem então aqui olhar os bancos digitais, como a gente estava falando agora há pouco. Né, tem BID4, BID3 e BID11, os três tickers aí do Banco Inter. Nas quedas do dia, BID4 recua 3,21%, BID11 2,88% e BID3 encostando nos 3% agora também. Já em relação às altas, temos Banco BTG Pactual subindo 4,34%. Né, os dois tickers BPAC3 e BPAC5 estão nas altas do dia, Isa. A gente consegue então ver que esse é o cenário dos bancos no momento. Bom, e ainda falando de resultados, a Caixa Seguridade registrou 545,7 milhões de reais no quarto trimestre.
O resultado representa um aumento de 20,4% na comparação com o período anterior. Já o retorno sobre patrimônio líquido ficou em 38,8%, maior do que os números observados no ano de 2020. Para a empresa, a variação foi positiva por efeito da performance do lucro líquido recorrente no ano de 2021. A Caixa informou ainda que os números positivos são reflexos do resultado de investimentos em participações societárias e do incremento das receitas de corretagem ou intermediação de produtos de seguridade. Deixa eu ver então como é que está o papel agora de Caixa Seguridade. Vamos dar uma olhada aqui. Abrir aqui para a gente ver bem rapidinho, está recuando agora 1,17%. O papel então está sendo comercializado a R$ 9,27, Isa. Bom, e a gente segue falando aqui dos resultados. A PetroRio abriu a divulgação do quarto trimestre de 2021 do setor de óleo e gás. O lucro líquido da PetroRio no quarto trimestre foi de 894,3 milhões, um crescimento aí de 32% na comparação com o mesmo período de 2020. No ano, o lucro da companhia ficou em 1 bilhão e 300 milhões de reais, com um salto de 152% ante o ano anterior. A receita total no quarto trimestre foi de 1,7 bilhão, aumento de 102% em relação ao mesmo trimestre de 2020. A empresa informou que o Campo de Frade e de Polvo, mais Tubarão Martelo, foram responsáveis pela maior receita da companhia. E o ativo de gás natural Manati contribuiu com a receita líquida, que representa 2,5% do total, referente à participação de 10% da PetroRio no consórcio de gás natural. Temos PetroRio aí, Hanna? Vamos olhar a PetroRio agora e o setor também como todo. Olha só, o pessoal tá rápido hoje, o pessoal já jogou na tela aí. A gente vê então que PetroRio está subindo 0,12% agora, está com papel a R$ 25,78. Já aqui no nosso mapa de calor, a situação é positiva, né, para o setor de petróleo. Como a gente falou agora, a PetroRio está subindo, tem também Petri 3 subindo 3,38%, Petri 4, deixa eu tirar o mouse aqui, Petri 4 2,83% de alta, Enalta sobe também 2,95%, Vibra Energia tem alta de 2,24% e a A3R Petroleum também está aí nesse bloco, subindo 0,49%, Isa. E agora a gente fala da WEG, que no início do estoque estava liderando as baixas do índice, né? Mesmo após o lucro, né? Eles reportaram um lucro líquido de 874 milhões de reais no quarto trimestre. O resultado representa aí um crescimento de 17,8% em relação ao ano anterior. No ano de 2021, então, o lucro líquido consolidado aos acionistas da WEG atingiu 3 bilhões e meio de reais, 53,2%, acima dos 2,3 bilhões obtidos em 2020. De acordo com a WEG, o lucro foi positivamente impactado pelo reconhecimento dos créditos tributários referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Além dos efeitos do EBITDA e do resultado financeiro, também teve aí um aumento no imposto de renda sobre esses créditos de 154,2 milhões de reais. A WEG anunciou também o pagamento de 861 milhões de reais em dividendos. Tem direito ao provento os acionistas com ações da companhia até o dia 18 de fevereiro de 2022 e assim os papéis da WEG vão ser negociados como ex-dividendos a partir do dia 1º, aliás, no dia 21 de fevereiro. O pagamento ocorre só em 16 de março. Vamos olhar o papel então de WEG, Isa, para a gente ver como é que está agora. Vamos rapidinho colocar aqui na tela. Agora a WEG está com uma forte queda, né? A gente chegou a falar até no comecinho do estoque. Cada vez que a gente olha aqui também o nosso mapa de calor, a gente vê que WEG, né, se mantém na maior queda aí do dia, recuando 5,41%. O papel está na casa dos R$ 31,10. A gente vai monitorando também e ao longo, né, dessa quarta-feira, todo mundo, né, o pessoal do Top News, o pessoal do marketing vai olhando a movimentação aí do papel e trazendo as atualizações aqui na BMC News. Vamos mudar agora de setor, né, porque em meio ao processo de recuperação judicial, a Oi informou que a geração de caixa operacional líquida das operadoras no mês de dezembro do ano passado foi negativa. A geração operacional de caixa foi de 56 milhões de reais. Em novembro, o resultado ficou negativo em 165 milhões de reais.
Na comparação com o mês anterior, os recebimentos registraram um aumento de 48 milhões, atingindo o patamar de 2 bilhões 332 milhões de reais. Enquanto isso, as saídas de caixa com pagamentos e também investimentos acabaram reduzindo aí para 59 milhões de reais, totalizando 2 bilhões 389 milhões de reais. Assim, o resultado final do caixa financeiro das recuperadas teve uma alta de 70 milhões de reais em dezembro de 2021, totalizando 2 bilhões 698 milhões de reais. A gente aproveita então para dar uma olhada aqui nos papéis da Oi, o IBR4, o IBR3, para a gente ver como é que estão nesse momento. Vou até colocar aqui, ampliar para a gente ver melhor. Tá aqui então o IBR3 agora tá no 0 a 0, bem na hora que a apresentadora coloca, clica em cima. Vamos olhar então o IBR4, está agora recuando 1,28%, papel aí sendo comercializado a R$ 1,54. Vamos ver então como é que está. O IBR3 ainda está na neutralidade aqui, tá neutro, tá operando, nem sobe, nem está subindo nesse momento, nem desce também. Daqui a pouco a gente olha um pouquinho e a gente vê também o setor das empresas de telefonia como um todo, para trazer um panorama melhor. Isso mesmo. E agora a gente fala então do resultado do Carrefour Brasil, que anunciou lucro líquido ajustado de 766 milhões de reais no quarto trimestre, com queda de 13,5% ante a mesma etapa de 2020. O resultado operacional da unidade do grupo francês Carrefour no país, medido pelo EBITDA ajustado, foi de 1,757 bilhão de reais ante outubro e dezembro, com um avanço de 1,4% ao ano. Bom, e agora a gente fala do Tribunal de Contas da União, que deu o primeiro aval no processo de privatização da Eletrobras, Ele permitiu ao governo dar continuidade às etapas necessárias para realizar a operação. Veja os detalhes na reportagem. A maioria dos ministros se manifestou a favor do aval. Com o bônus de outorga que a Eletrobras privatizada deverá pagar à União pela renovação dos contratos das 22 usinas hidrelétricas da empresa. Na segunda etapa, prevista para março, segundo o governo, os ministros vão se debruçar sobre o modelo de venda proposto pela União. No total, o governo avaliou que a Eletrobras privatizada deve pagar 67 bilhões de reais. Destes, cerca de 25 bilhões para a União, 32 bilhões para a conta de desenvolvimento energético e 9,7 bilhões em obrigações de investimento para a recuperação de bacias hidrográficas. A primeira etapa do processo de privatização havia sido discutida pelo plenário do TCU em 15 de dezembro, mas houve pedido de vista. A medida provisória que autorizou a privatização da Eletrobras foi aprovada pelo Congresso em junho do ano passado. O governo pretende transformar a Eletrobras numa empresa privada sem controlador definido. Modelo semelhante foi adotado na privatização da Embraer. Apesar de a União manter uma posição ainda relevante na companhia, o modelo de desestatização prevê que nenhum acionista poderá votar com mais de 10% do seu capital. O objetivo é justamente pulverizar o capital para que a empresa não tenha controlador definido. E ainda falando sobre o setor, a Renova comunicou ao mercado que a Câmara FGV de Mediação e Arbitragem reconheceu a rescisão unilateral pela Lightcom do contrato de compra e venda de energia elétrica com a Renova. Ele havia sido firmado no dia 17 de outubro de 2013. De acordo também com um fato relevante divulgado ao mercado, também foi reconhecido o direito ao recebimento de 50 milhões de reais pela Lightcom, com indenização pela rescisão do Mercado Livre. Vamos aproveitar e olhar, daqui a pouquinho a gente está finalizando o nosso BMC Stock. Vamos olhar então o setor aí das empresas de energia, para a gente ver então que Light agora está numa alta de 2,4%, CEMIG sobe 1,94% agora também. Eneva tem alta de 0,88%, CPFE 0,67% de alta e a ES Brasil sobe 0,27%, assim como Engie 3 e CESP também. Já em relação às quedas, temos Copel recuando 1,88%, Engie 11, 1,01% também de queda, Elet 6, 0,46% agora de queda também.
E temos também Taesa recuando 0,37%, Neoenergia cai 0,19% agora e NBR3 0,15% nesse momento, Isa. Bom, e vamos dar uma olhadinha então, fazer um girozinho de notícias aqui. Vamos ver as bolsas internacionais, né? A Bolsa da Europa aqui fechou em queda aí com incertezas da Ucrânia, né? As bolsas europeias devolveram ganhos registrados no início da sessão com as incertezas então da Ucrânia após a OTAN negar sinais de redução das tensões e a retirada das forças russas na fronteira, contradizendo Putin aí. Nova York também em queda, né? Atrapalhou o desempenho do índice aí, com o investidor aguardando a ata do FONC em meio aos dados apontando a força da economia americana e reforçando aí as apostas em um aperto monetário mais agressivo para conter a inflação dos Estados Unidos, a maior em 40 anos. E o petróleo aí escala subindo quase 3% mais cedo, dado de inflação do Reino Unido também mostrou uma aceleração de 5,5% em janeiro. Então, esse é um panorama aí geral das bolsas do mundo. Você tem aí para mostrar, Hanna, como é que fecharam as bolsas europeias? Vamos dar uma olhada aqui, Isa. Vamos olhar rapidinho aqui. DAX lá na Alemanha fechou numa queda de 0,28%. FTSE no Reino Unido, 0,06% de queda também. CAC na França recuou 0,21% e o índice Eurostoxx também fechou no vermelho, 0,16%. E as bolsas lá nos Estados Unidos, né, o cenário também não é diferente, né, como a gente já olhou aqui durante o nosso programa, todas as bolsas por lá, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq também estão operando no vermelho, Isa. Tá certo, e acompanhando, na verdade a gente não, né? O Felipe Nascimento daqui a pouco no marketing vai trazer mais assuntos aí, Bolsonaro, Rússia, Putin, crise na Ucrânia, né? As repercussões das falas dos dois presidentes, porque agora 2h04, a gente vai chegando ao fim do estoque. Eu me despeço da Hanna, que volta mais tarde no Business, Hanna. Não, Isa, hoje não, mas amanhã a gente volta, a gente tem empresa amanhã, sim, na quinta-feira, então espero todo mundo, né? Amanhã a gente tem estoque novamente, né, como todos os dias, e no finalzinho do dia a gente chega com o BMC Business, então eu aguardo todo mundo já amanhã para fazer muita pergunta, tá bom? Até amanhã. Isso aí, até amanhã, Hanna, boa tarde para você.